A paz, igreja. Toda vez que eu subo aqui, meu coração dispara. Sinto as pernas tremerem. Amém. Porque é uma responsabilidade muito grande. Porque eu não estou diante de um auditório, onde eu posso errar, onde eu posso falar qualquer coisa. Eu estou diante de um povo que espera ouvir algo da parte de Deus, não da minha parte. E essa responsabilidade é muito grande, porque Deus tem colocado muitas coisas no meu coração. Deus tem revelado muitas coisas a todos nós, coisas que são para agora e coisas que são para adiante. E você discernir aquilo que é para agora e aquilo que é para adiante, às vezes é difícil, é complicado. Nós hoje tivemos aqui a alegria de contar um louvor que eu cantei na minha conversão, quando eu me converti, nos primeiros anos. Eu sei a letra até hoje. Alguns louvores novos eu não lembro a letra toda, eu tenho que olhar aqui na cola, né, que é colocada aqui atrás. Mas esse louvor, que veio lá do tempo da minha conversão, dos primeiros tempos, né, eu me lembro dele até hoje. Talvez porque existia alguma coisa diferente naquele tempo, que talvez durante a nossa maturidade cristã, a gente vai crescendo e às vezes a gente vai deixando, né, de lado. Eu me lembro que quando eu saía de casa com a Ju, não era como hoje, a gente não morava pertinho, né, os filhos já criados, então é só eu e ela, a gente se veste, se arruma, vem. Não, a gente tinha um menino de 3 anos, 4 anos, uma menina de 1 aninho, doente ainda, e arrumar, a gente começava a se arrumar por volta de 4 da tarde, 3h30 da tarde, para arrumar todas as coisas, mamadeira, carrinho, roupa, fralda, e saía de casa e ia para a igreja, mas a gente ia com uma alegria tão grande e com uma certeza no coração, de que nós íamos lá e nós íamos ouvir a palavra de Deus. E que a cada dia, a cada culto que nós íamos, Deus tinha algo diferente, que era só para mim, que era só para a minha família. Era uma maneira que eu via naquele tempo. Talvez eu tenha perdido isso um pouco durante os anos, né? Talvez depois de 20 e poucos anos, a gente vai perdendo um pouquinho disso. E a gente vem porque cria o costume, cria o hábito. Mas naquele tempo era diferente. Eu sabia que Deus ia falar comigo. Eu tinha essa certeza, eu tinha essa convicção. Então, quando eu chegava no culto para louvar, tá, por mais difícil que tinha sido a semana, por mais luta que eu tinha passado, eu sentia ânimo em fazer isso, em louvar ao Senhor. Porque eu falava assim, não, hoje Deus vai dar uma solução para aquele problema, hoje Deus vai me dar uma direção para resolver aquela situação. E essa certeza, essa convicção de que Deus estava sempre presente ali, é que me estimulava, é que me dava a esperança de buscá-lo cada vez mais. E com o tempo, com a maturidade cristã, a gente perde um pouco disso, é verdade. Eu não sei se você perdeu durante os anos, mas eu perdi um pouquinho. Não a fé, mas aquela certeza, aquela convicção de que aonde 2 ou mais estiverem reunidos em nome do Senhor, ali o Senhor está. E nós estamos aqui em bem mais do que 2. Então o Senhor está aqui. E provavelmente eu vou falar um monte de coisa aqui que não vai fazer o menor sentido para você. Não vai. Talvez eu fale aqui durante 40, 50 minutos e talvez nada do que eu disser faça sentido para você. Mas num determinado momento vai ter uma frase, vai ter uma palavra, vai ter uma semente que veio do trono para a tua vida. E essa palavra vai ser aquela palavra rema, que vai revelar algo no teu coração e você vai dizer, opa, é isso. Então, procure ficar atento, não a mim, mas procure ficar em espírito, procure ficar na certeza que Deus tem uma palavra para você nesta manhã, de que Deus não vai esquecer de você, Deus não vai te liberar hoje desse culto, sem que algo Ele fale no teu coração, algo que vai reacender a esperança, que vai reacender a fé, que vai te fortalecer para enfrentar as dificuldades da semana. Então, fique atento, não perca essa oportunidade. Eu vou ministrar hoje a palavra que está em 2 Reis, você pode ir abrindo aí, 2 Reis capítulo 4. E enquanto você está abrindo a sua Bíblia em 2 Reis capítulo 4, eu vou contar uma história rapidinho,
uma história da Bíblia, tá? Que está em 2 Reis 7, mas eu não quero que você abra em 2 Reis 7, eu quero que você já comece a meditar na palavra de 2 Reis 4. Mas lá em 2 Reis 7, mostra o momento político e o momento econômico pelo qual Israel estava passando, nesse tempo em que aconteceu essa passagem aqui em 2 Reis 4. Porque hoje nós olhamos o nosso país e a situação não está agradável. A situação política é instável, a situação econômica é muito ruim. E no tempo desta passagem que nós vamos ministrar hoje, a situação não era diferente. Porque Israel estava em guerra com os sírios, né? E era batalha após batalha, guerra após guerra. E você sabe que qualquer nação, num estado de guerra, as coisas começam a desandar. E havia ali uma situação em Israel de uma intensa fome, porque Israel estava sitiada e não tinha alimento na terra. Para vocês terem uma ideia, tem uma passagem que fala que se vendia uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. Gente, era muito dinheiro. Era muito dinheiro. E Israel passava essa situação. E aí foram até o profeta Eliseu, e Eliseu ministrou uma palavra. E aí que eu quero chamar a sua atenção, presta atenção. Eliseu virou-se para o comandante e disse assim para o comandante: comandante, amanhã, mais ou menos a esta hora, se dará um alqueire de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo. E o comandante falou assim: o quê? Nessa situação de guerra, cidade sitiada, as pessoas morrendo de fome, e você diz que amanhã tudo vai estar diferente e vai ter abundância? E ele fala: mas nem que a janela do céu e as portas do céu se abram, isso vai acontecer. E aí Eliseu deu uma palavra muito dura para aquele comandante. Ele disse: pois você verá, mas não comerá. Por quê? Porque Deus estava trazendo uma bênção para Israel, e aquele comandante, pela incredulidade, não estava crendo. E eu creio que na nossa vida nós perdemos muitas oportunidades, porque às vezes Deus dá uma palavra rema para você. Essa palavra profética que vai mudar o rumo da tua vida. Mas você não recebe, você não crê, e aquela oportunidade passa. Então não deixe que hoje você seja roubado nisso. Não deixe que o inimigo te distraia. Não deixe que ele roube essa semente que o Senhor hoje vai plantar no teu coração e que pode mudar a tua vida a partir de amanhã. Não seja incrédulo como esse comandante, porque o destino dele foi triste. Eu não preciso nem falar, depois vocês vão lá e leiam. Mas realmente aconteceu o que o profeta falou e ele, infelizmente, não usufruiu de nada daquilo. Mas hoje eu quero dizer, em nome de Jesus, que todos nós vamos usufruir de tudo aquilo que Deus tem dado para a nossa vida. Amém? Chega de roubo na nossa vida. Chega de roubo na nossa casa. Amém? Vamos ler então Eliseu e o azeite da viúva. Todo mundo conhece, passagem muito conhecida na Bíblia, mas eu acho que algumas coisas que nós vamos falar aqui hoje talvez se torne novidade para você. Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora, acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Dizei-me, o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita o azeite em todas essas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Então, ela se apartou dele
E depois, fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Veio ela, pois, e fez saber o homem de Deus. E disse-lhe ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Amado, a primeira coisa que eu identifico aqui é que esta mulher tinha um problema, tinha uma necessidade. Eu acho que é muito pouco provável que entre todos nós que estamos aqui esta manhã, alguém não tenha algum problema ou alguma necessidade para ser resolvida. Seja ela de caráter familiar, seja ela de caráter saúde, ou seja de caráter financeiro. Mas todos nós sempre temos alguma dificuldade, algum problema, algo que precisamos resolver. E esta mulher tinha um problema muito sério, porque ela acabou de ficar viúva, e a herança que ela recebeu do seu marido foi uma dívida. Ele deixou uma dívida. E pelo costume da época, quando a pessoa que devia morria, a sua família teria que honrar aquela dívida. E a maneira daquela família honrar aquela dívida seria de que forma? Os filhos deste homem trabalharem para aquele credor como escravos até que a dívida fosse paga. Dá para imaginar o desespero dessa mulher? Dá para imaginar o coração desta mulher, como ficou? Estava viúva, já devia estar passando um problema seríssimo emocional, porque a perda de uma pessoa querida é muito dura. E ao invés dela ter um consolo, ela tinha que se levantar, encontrar forças não sei aonde, se levantar a sua cabeça e falar assim, ainda que eu esteja abatida, eu tenho que lutar pelos meus filhos. Eu não posso deixar que meus filhos sejam levados como escravos. O diabo, quando vem, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele não deixa pedra sobre pedra. Ele vai procurar uma área em nossa vida onde ele possa nos atingir. Se a área, para alguns, financeira, ele vai atingir você na sua área financeira. Se a área é emocional, ele vai colocar alguma coisa ali no relacionamento do casal, entre os filhos, enfim, alguma coisa que vai desestruturar a sua família. Quando não ataca diretamente na saúde, e nós sabemos o quanto é difícil você ter uma pessoa enferma, uma pessoa amada dentro da sua casa, e muitas vezes até desenganada por médicos. Encontrar forças para vir à igreja e louvar ao Senhor é muito difícil. E não se sinta culpado se você está passando qualquer uma dessas necessidades ou qualquer desses problemas e você chega aqui e diz assim no seu coração, mas eu não tenho vontade de louvar. Amado, eu também não, muitas vezes não tenho. Eu me lembro uma vez, na minha conversão, que estava lá um louvor, uma coisa tremenda na igreja, todo mundo dançando, todo mundo pulando, todo mundo cantando numa alegria danada, e eu sentado na cadeira, nem levantado eu estava, e eu chorava. Eu só chorava. Naquele momento foi a minha maneira de manifestar a Deus o que eu estava sentindo. Eu não estava com vontade de cantar. Então eu chorei. Chorei de desespero, de tristeza. E naquele momento em que Deus viu o meu choro, eu recebi uma visitação de Deus. E Deus falou comigo naquele dia e perguntava, mas por que você está triste? Por que você está assim? E eu, no meu coração, falava assim para ele, ué, que pergunta, mas, desculpa a expressão, mas idiota? Ué, se eu aprendi aqui que o senhor sabe de todas as coisas, o senhor sabe por que eu estou triste. Me parecia uma pergunta totalmente desnecessária. Mas com Deus, às vezes, é interessante, porque Deus precisa que a gente verbalize o que a gente está passando. Até para pedir, não adianta dizer para Deus, Deus sabe o que eu preciso. Não, Ele quer que você verbalize. E naquele momento eu verbalizei, eu falei, porque a minha filha hoje passou muito mal.
Ela tinha passado um domingo terrível, dado muitas convulsões, estava down, e mesmo assim nós fomos para a igreja. Mesmo assim nós fomos para a igreja. E aí, sabe qual foi a resposta que Deus me deu? Mas você não crê em mim? O que Deus estava dizendo com aquele você não crê em mim, era o seguinte: rapaz, você está aqui na igreja, você está aqui porque você creu no meu nome, você me aceitou como Senhor e Salvador, e agora você está aí chorando porque a sua filha está doente? Não, crê em mim. Em outras palavras, eu vou curar a sua filha. Eu vou curá-la, mas creia em mim. Creia em mim. E aí Deus completou assim: quando você e sua esposa crescerem na fé, olha, eu tinha 2 meses de convertido. Quando vocês crescerem na fé, a sua filha vai ser curada. Eu precisava exercer fé pela minha filha, porque ela com 1 ano de idade não tinha como exercer fé por ela. Eu precisava crer por ela. Lembra daquele homem, daquele pai que foi buscar a Jesus, aos seus discípulos, porque o seu filho era epilético e dizia que o demônio lançava no fogo para matá-lo, na água, e aí os discípulos de Jesus oraram e não puderam expulsar aquele demônio? Não é verdade? E aí Jesus chega e ele explica: olha, eu trouxe o meu filho para orarem, os seus discípulos orarem e não conseguiram expulsar. E naquele momento Jesus até se indignou com os seus discípulos: mas que homem de pequena fé, que parece que não aprenderam nada, andam comigo e não aprendem. E aí Jesus pergunta para o pai, e pergunta para ele: mas você crê que eu posso curá-lo? E ele respondeu: ajuda-me na minha falta de fé. Porque naquele desespero, ele tinha dúvida no coração. E o que aconteceu? Ele creu e o filho foi curado. Faltou isso aos discípulos. Talvez você diga: mas faltava jejuar, faltava mais oração, faltava mais santificação, faltava mais santidade. Caramba, será que faltava santidade para a mula de Balaão, para falar com Balaão? Faltava santidade para a mula de Balaão? Não, Deus usou a mula, não usou? Então não entra nessas que você tem que estar extremamente preparado, ir para um retiro espiritual, passar 1 mês lá em jejum e oração, entendeu? Buscar altos relacionamentos espirituais para poder voltar e impor a mão em alguém ser curado, porque não é você. Você acha que eu estou hoje aqui em santidade? Quer dizer, essa semana eu não pequei, essa semana eu me guardei, eu fiquei em casa, eu não fiz nada. A palavra de Deus diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Então, se eu tivesse ficado em casa para não pecar, eu já estaria pecando, porque eu poderia ter saído e ter feito bem a alguém. E não fiz, então eu pequei. Ninguém chega aqui, nem sobre esse púlpito, em santidade. Mas chega com temor, sabendo que é Deus que opera, sabendo que é Deus que tem uma palavra para vocês, sabendo que é Deus que pode operar um milagre na vida de vocês. E Ele vai usar quem Ele quer. E lá foi essa mulher, desesperada, acredito eu que talvez até depressiva. Se fosse nos dias de hoje, né, talvez estivesse aqui a mulher deprimida, né, com síndrome de pânico, porque, meu Deus do céu, perdeu o marido, aí vem um cara e fala assim: e aí o marido? Ah, meu marido morreu. Ah, morreu? Tá bom, eu vou levar seus filhos, vão ser meus escravos. Pô, coisa dura. Imagina a situação dela. Ela fez o quê? Ela foi buscar o homem de Deus. Ela me lembra um outro homem que também foi bastante inteligente e soube aonde buscar o socorro para a sua vida. Lembram de Jairo? Jairo era um sacerdote, diz a palavra de Deus que ele era um dos principais sacerdotes. E a filha dele estava enferma. E olha que interessante, Jairo, sendo um sacerdote de Deus, diante da filha enferma, tentou todas as vias, os caminhos que ele conhecia para tentar buscar a cura para sua filha. Talvez tenha buscado o tratamento médico, com certeza deve ter orado muito, deve ter colocado cinza na cabeça, pano de saco sobre o corpo, porque era o costume do judeu, né, de buscar a Deus naquele tempo, e nada funcionou. Mas ele ouviu falar que tinha alguém que fazia milagres. E aí o que ele faz? Ele sai da sua casa e vai buscar Jesus. E lá vem ele andando com Jesus, para ir para sua casa. Não, Jesus vai comigo, Jesus vai curar minha filha. E diz que no meio do caminho acontece o quê? Acontece um milagre. Diz que eles estão andando lá e uma multidão seguindo a Jesus. Diz que uma mulher
vem de joelhos e toca na orla do vestido de Jesus. E aquela mulher tinha um fluxo de sangue e ela é curada instantaneamente. Talvez você pense assim, poxa, mas o que tem a ver? Jairo está indo para casa com Jesus e, de repente, no meio do caminho, acontece isso. Por quê? Porque a notícia que Jairo ia receber quando chegasse em casa, se ele não tivesse firmado a sua fé, firmado aquilo que ele creu quando ele saiu de casa, talvez na volta para casa, ao chegar em casa, ele tivesse desistido. Porque quando ele chegou em casa, disseram assim, olha, pode falar para Jesus ir embora, porque a sua filha morreu. Jairo tinha fé suficiente para buscar a Jesus para curar a sua filha, porque ela estava viva. Mas será que ele tinha fé suficiente para crer que Jesus poderia ressuscitar a sua filha? Porque quando ele recebe a notícia, ele fica baqueado, ele fica ali, ele para, trava, e Jesus precisa dizer para ele o quê? Não temas. E ele pega Jairo e entra dentro de casa com Jairo. A nossa dificuldade é que a gente vem aqui, eu vou buscar Jesus, eu vou buscar a palavra, né? A palavra de Jesus. Mas no meu caminho daqui para casa, muita coisa se perde. E às vezes a palavra, a semente, ou o próprio Senhor não entra com você dentro da sua casa. Aonde tem que haver a comunhão? Porque quando foi para entrar na casa, Jesus vinha como uma multidão, mas ele não levou a multidão para a casa de Jairo. Foi ele, seus 2 discípulos mais chegados, a esposa de Jairo, a mãe e o pai. Ali era um particular. Ali Jesus ia tratar com eles de uma forma individual, de uma forma particular. E Jesus precisa tratar com você de uma forma individual. Porque o que Ele vai ministrar para você quando você estiver na intimidade do seu lar, só você e a sua família, ou você mesmo sozinho, Ele não vai ministrar aqui. Porque tem uma parte que é aqui, mas a parte mais importante está lá. Olha que coincidência interessante. Aonde que o milagre acontece nessa história que nós acabamos de ler? É diante do profeta? Ela chegou ali e falou assim, estou com um problema. É agora. Não foi assim que aconteceu. Ele deu uma semente para ela. O que ele falou para ela? O que você tem? A resposta foi de imediato. Mas, assim, foi de bate-pronto, ela nem pensou. Tua serva não tem nada. Ela não tinha nada, ela não devia ter nem disposição, ela não devia ter nem mais esperança. Realmente ali, quando ela chegou diante do profeta, provavelmente ela não tinha nada. Mas o profeta deu a ela uma palavra. Uma palavra. Você tem um pouquinho de azeite, é isso? Eu tenho um pouquinho de azeite, então tá bom. Então você sai na vizinhança e pega todas as vasilhas que você puder. E aqui tem uma coisa extremamente importante que nós precisamos ter em mente aqui, ter isso muito forte no nosso coração. Primeiro, ela era viúva e estava devendo. Isso cria uma situação, normalmente, de você se recolher. É normal, né? Porque a opressão, a depressão que vem quando você passa esse tipo de situação, te motiva a ficar sozinho, a não querer estar com ninguém, porque você não vai sentir disposição, você não vai sentir vontade. E ele fala para ela o seguinte, você vai bater na casa dos teus vizinhos e vai pedir uma vasilha emprestada. Ele não falou você vai pedir dinheiro emprestado, ele não falou você vai pedir farinha emprestado, ele não falou você vai pedir uma xícara de açúcar emprestado, ele não falou você vai pedir uma caneca de azeite emprestado para cada vizinho. Ele diz assim, vai lá e pede o quê? Uma vasilha vazia. Porque provavelmente na casa do vizinho devia ter vasilha vazia, porque nós falamos aqui que Israel estava passando uma situação de crise. Então, vasilha vazia era o que não faltava. E aí,
provavelmente essa mulher também devia ter relacionamentos, bons relacionamentos. Porque se ela fosse uma mulher brigona e brigasse com todos os vizinhos, como é que agora ela ia bater na porta do vizinho para pedir uma vasilha emprestada? Então, relacionamentos são importantes, porque ninguém tem culpa daquilo que nós estamos passando. E ela tinha bons relacionamentos, porque senão ela talvez não tivesse conseguido as vasilhas que ela precisava. Então, essa questão do relacionamento que nós vemos aqui é extremamente importante. Manter o seu relacionamento com as pessoas com quem você convive, seja no trabalho, seja na igreja, seja no lazer, sempre ter esses relacionamentos vivos. Agora, você não pode ser, lá em Provérbios tem uma passagem assim, não seja, uma das versões assim, não seja muito presente. Outra versão diz assim, não seja muito constante na casa do seu vizinho, para que ele não se enfade de você. Porque também, com todo respeito, tem vizinho que é chato, né? Que agarra, e aí está toda hora ali. Então, você tem que ter um equilíbrio, você tem que manter um relacionamento, mas também tem que manter a distância correta, para que você não enfade o seu vizinho. Tenha esses bons relacionamentos com o seu vizinho. E essa mulher foi ali, com a sua necessidade, com o seu problema, e recebeu uma palavra. E aí ela pega e começa a buscar. Agora, ela tinha que lutar contra medo, ela tinha que lutar contra a depressão, e ela tinha que lutar contra um problema financeiro. Gente, talvez nós que estamos aqui hoje estejamos passando algumas dessas dificuldades. Tem pessoas aqui que estão passando dificuldades financeiras. Mas talvez, pela graça de Deus, não esteja passando uma necessidade na área de saúde ou emocional. Talvez pessoas aqui estejam lutando contra uma enfermidade dentro da sua casa, na família, mas talvez não estejam passando uma dificuldade financeira. Então você vai ter que focar em cima daquilo que é a sua necessidade. E você precisa fixar a sua atenção em cima disso, porque essa necessidade que você tem, Deus quer suprir, e Ele vai suprir, e Ele pode suprir. Você vai verbalizar a Deus o que você está passando. Você vai verbalizar para Deus. Quando eu digo verbalizar, é dizer mesmo. E você diz, mas reclamar, pode reclamar com Deus. Talvez se você falar o que você quer, talvez você escute o que você não quer. Mas você pode. Você pode. Você sabe qual foi a oração que Jacó fez para Deus? Lá em Gênesis 28, quando ele saiu da casa do pai dele, vocês sabem na história de Jacó, né? Ele teve que sair da casa do pai. Por quê? Porque ele havia feito lá com a mãe uma trapaça para poder receber uma bênção que Deus já tinha dito que seria dele, mas eles quiseram dar uma mãozinha para Deus. E aí enganaram Isaac no leito de morte, e Isaac acabou dando essa bênção para Jacó. E aí Jacó teve que fugir da sua casa. Fugiu de casa. Estava no meio do caminho, foi dormir. Me lembrei disso por causa dessas pedras. Diz que ele botou uma pedra como travesseiro e dormiu. E durante a noite, ele viu uma movimentação de anjos. Ele falou, meu Deus, isso aqui é a casa de Deus, aqui é a porta do céu, está aqui. Os anjos subiam e desciam. E naquele momento ele temeu. E naquele momento, ele faz uma oração para Deus. E a oração dele, se nós fizermos essa oração hoje na igreja, vão dizer assim, pô, mas você é muito exibicionista, que absurdo falar assim com Deus, que absurdo, você acha que, o que você acha que você é mais importante para fazer isso? A oração de Jacó foi assim, Deus, olha, se o Senhor, eu vou por um caminho, quem escolheu o caminho não era Deus, ele não falou assim, Deus, me mostra um caminho, ele falou, eu vou seguir esse caminho, ele definiu o caminho que ele ia seguir, não foi Deus que definiu o caminho para Jacó, olha que ousadia. E se o Senhor for comigo, então ele ia no caminho, ele escolheu o caminho. E Deus tinha que ir com ele. E aí ele acrescentou, se o Senhor não deixar faltar pão, olha que ousado, me der pão para comer e roupa para vestir, aí Deus que tinha que dar. Ok? Ele escolheu o caminho, Deus tinha que ir com ele, Deus tinha que suprir pão e suprir roupa. Vai ouvindo.
E se o Senhor me abençoar? E se eu voltar para minha casa em paz? Gente, alguém começa a fazer uma oração dessa aqui na igreja, peraí, vamos expulsar que o cara tem coisa ruim nesse homem. Como é que ele pode falar com essa ousadia com Deus? Vê se ninguém fala assim com Deus. E aí ele diz assim: de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Mas de tudo que o Senhor me der. Ele não estava fazendo barganha com Deus, ele estava sendo honesto com Deus, sincero com Deus. E fez um voto: este é o meu voto. Este é o meu voto. Agora, nos dias de hoje, pelas coisas que a gente escuta, pela palavra que é ministrada, não parece uma coisa absurda? Então eu vou aproveitar e vou contar um testemunho para vocês. Em 2009, eu estava passando uma luta muito grande dentro da minha casa. Algumas pessoas da igreja sabiam que a minha esposa estava em depressão e síndrome do pânico. E por conta disso eu tive que me afastar um tempo da igreja, porque eu já vinha sozinho na igreja, vinha eu e minha filha. Porque a minha esposa não conseguia mais sair de casa, não tinha ânimo para nada, mas enfim, isso é uma história que já passou. Graças a Deus ela está aí linda, maravilhosa, como sempre. E eu senti naquele momento a necessidade de me recolher, de fechar a porta da minha casa e ir cuidar da minha casa. E lá estava eu cuidando da minha casa. Só que quando eu fui para a minha casa, eu já estava há algum tempo, a empresa acabou ficando um pouco de lado, meu foco acabou sendo a minha casa, a minha esposa. E aí aconteceram coisas que acontecem no mercado, que parecem às vezes coincidências, mas às vezes não são. Os clientes que eu tinha, um por um foi tendo problema. Um entrou em concordata e faliu, o outro entrou em concordata e também faliu, o outro foi vendido para uma outra empresa e, de repente, todos os clientes que eu não tinha mais. Isso em 2008 para 2009. Então, 2009 foi um ano difícil, de luta financeira e na área de saúde. E emocional, porque eu ficava cuidando dela em casa, só em casa, e não tinha serviço, não tinha trabalho, eu comecei também a entrar em depressão. Foi um ano difícil, depressão mesmo. E eu, dentro de casa, orando a Deus, até que, no final do ano, eu me lembro, mais ou menos novembro, depois de já ter chorado o ano inteiro, olha, amados, não que seja errado, tá? Mas tem gente, pelo amor de Deus, está com a unha encravada. Pastor, ora pela minha unha, estou com a unha encravada. Aí o marido fala mais alto: pastor, ora pelo meu marido está muito nervoso. Gente, pelo amor de Deus, se você ainda não consegue orar na sua casa pelos seus problemas, pelas suas dificuldades, ainda depende de alguém, reveja o que está acontecendo com a sua fé, porque ou você está no lugar errado, ou você não está crendo no Deus que a gente está pregando aqui. Quantas vezes eu liguei para o pastor em 2008, 2009? Nenhuma vez. A Irene, de vez em quando, ligava lá em casa. O que ela ouvia de mim? Não, Irene, está tudo bem. Eu desligava o telefone e ia chorar. Mas eu falava: está tudo bem. Porque eles, naquele momento, não poderiam fazer nada por mim. Quem podia fazer era Deus. E era Ele que eu estava buscando. E quando chegou no final do ano, eu fui reclamar com Deus. Falei: poxa, estou dando os melhores anos da minha vida na tua obra, porque até ali eu não tinha parado. Eu me converti em 91, comecei a trabalhar efetivamente na igreja em 92, já pregava, ministrava, fazia um monte de coisa, e foi assim até 2008, até o dia que eu pedi licença aqui da igreja. E eu comecei a achar que Deus me devia. E eu comecei a cobrar. Falei: Deus, o Senhor me deve. Quantos anos eu estou aqui na tua obra fazendo tudo que o Senhor me pedia? Não tinha dia, não tinha horário. Durante esse período, eu não me lembro de ter feito uma viagem com meus filhos. Eu não ia para a praia final de semana, porque eu tinha compromissos aqui. E eu comecei a reclamar tudo isso. Botei para fora, desabafei com Deus. Sabe, poxa, me dediquei, fiz, aconteci, agora estou passando essa situação. Sabe qual foi a resposta que Deus me deu em novembro? Ele falou assim para mim: mas aquilo foi claro.
Ele falou para mim, eu nunca te pedi isso. Falei, caramba, meu Deus, não é que o que eu fiz foi em vão, mas eu fiz porque eu quis, me dediquei porque eu quis, e agora estava reclamando com Deus, eu nunca te pedi isso. Falei, tá bom, Deus, não pediu? Aí eu fui ousado, falei assim, então Deus, eu vou fazer um voto aqui com o Senhor. Olha, a minha empresa está fechada, está parada, não estamos fazendo nada. Quando eu me formei, o meu pai fechou a empresa 1 ano antes. E o meu filho vai se formar daqui a 1 ano e a minha empresa está fechada. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na minha família. Mas a tua palavra diz que as maldições são quebradas, que elas não passam de geração em geração. E comecei a cobrar Deus das promessas dele. Falei, então tá bom, isso o Senhor não me pediu. Mas essa promessa, essa promessa, essa promessa, essa promessa. E ali foi um papo de Jacó com Deus mesmo. Falei, Deus, então, vamos fazer assim, Deus. Olha, eu quero a minha empresa de volta, eu vou me dedicar, eu vou trabalhar, eu quero isso. E eu comecei a colocar para Deus o que estava no meu coração. Queria que a empresa crescesse, que ela evoluísse, que eu ia... E comecei a colocar para Deus. Eu falei, e tem mais. E eu quero um tempo, eu não vou fazer a tua obra. Posso, logicamente, vou dar testemunho, vou falar, mas eu não quero compromisso. Porque eu vou me dedicar à minha empresa. Se a minha empresa chegou nesse ponto porque eu estava me dedicando à tua obra, então agora nós vamos ter uma compensação. Agora eu vou me dedicar à minha empresa e o Senhor vai me abençoar. E aí, em 2010, em fevereiro, 2 meses depois, as coisas começaram a acontecer. E aconteceram do nada também. Mas isso é uma outra história. Isso aí, uma outra ocasião, eu conto o testemunho de como as coisas aconteceram. Mas o que eu quero dizer para vocês é que se Deus pode fazer na minha vida, por que não pode fazer na vida de vocês? Esta mulher, ela creu, ela pegou as vasilhas, ela levou para casa, ela pegou aquele pouquinho de azeite, eu não sei o tamanho da vasilha que ela tinha de azeite, talvez fosse grande, talvez fosse pequena, mas eu fico imaginando ela com, vamos botar aí, 1 litro de azeite, e um monte de vasilha na sala. Você olhar e dizer, como é que eu vou encher essas vasilhas? De que maneira eu vou encher essas vasilhas? E ela começa a fazer assim, bom, o profeta falou que era para mim chegar em casa, pegar as vasilhas e encher. Bom, se ele falou, eu vou fazer. E ela começa a derramar. E o que começa a acontecer? O azeite começa a ser multiplicado. E Deus não pode fazer isso na sua vida? E Deus não pode multiplicar na sua vida? Talvez você esteja esperando a coisa vir de uma determinada direção. Mas pode ser que Deus esteja trazendo de uma outra direção. Talvez você esteja colocando a sua esperança numa determinada pessoa, mas talvez Deus vai agir na sua vida através de uma outra pessoa. Quando Elias estava no deserto, deprimido, depressivo, passando lá as suas dificuldades, diz a palavra de Deus que num determinado momento, um corvo começou a trazer comida. Talvez ele estivesse esperando uma pomba branca, que é um símbolo da paz, que é o símbolo do Espírito Santo, não é verdade? Mas quem foi que trouxe? Foi um corvo. Naquela ocasião que aconteceu comigo, talvez eu estivesse esperando que um dos meus clientes antigos, sei lá, tivessem recuperado a empresa, me ligassem, e de repente eu recebo uma ligação do Rio de Janeiro, de uma empresinha pequenininha que trabalhava para mim. Quando eu fazia obra fora de São Paulo, no Rio, essa empresa, ela começou, era o Sidney e um ajudante. Essa era a empresa, o Sidney e um ajudante, um empreiteiro, que foi crescendo um pouquinho depois. Ele me ligou e foi ele que me deu a primeira direção e falou, olha, tem uma empresa aqui do Rio que eu vou prestar serviço para eles. E eles vão fazer 2 obras em São Paulo e estão precisando de uma pessoa para ajudá-los aí, porque eles não conhecem o mercado de São Paulo, não tem mão de obra e tal. O que você acha? Será que você está disposto? Ué, lógico que eu estou. Vamos lá, vamos trabalhar junto.
Então veio de um lugar da onde eu menos poderia esperar. Mas eu estava atento. Porque o cara não veio aqui, me contratou e falou, eu vou te pagar tanto, você vai lá. Não, falou, ó, você vai me ajudar, eu vou te dar isso aqui, uma participação assim e tal, uma coisa pequena. Eu meio que fui trabalhar meio até como empregado, vamos colocar a palavra certa, né? Eu era o engenheiro da obra do cara, e ainda tinha que arrumar a mão de obra, né? Gesseiro, pintores e tal, mas através, talvez, daquele momento de humildade que eu tive de ir trabalhar, de me propor a trabalhar como empregado, acabou Deus depois abrindo uma porta muito maior. Então, as oportunidades, elas vão vir para a sua vida. As coisas vão acontecer na sua vida. Agora, qual é a sua capacidade efetiva de executar, de fazer acontecer? Porque, veja bem, talvez a mão de Deus foi tocar no coração do Sidney para que telefonasse para mim. Ali, a parte de Deus acabou. Ali acabou. Essa foi a parte de Deus. Ele abriu a porta. Agora, daqui para frente, é você que vai. Eu poderia não ter querido, não falar assim, não vou me sujeitar a trabalhar de empregado, porque não é isso que Deus tem para mim. Escolha minha. Poderia ter sido essa a minha escolha. E não ter ido. E continuar hoje, até hoje, esperando uma porta que Deus não abriu. Sendo que Ele já tinha aberto. Porque, amados, não se enganem. A situação que você, que eu, que nós estamos passando hoje, foram causadas pelas escolhas que eu venho fazendo durante o curso, ou pelo menos parte do curso da minha vida. As escolhas que eu faço interferem no resultado do que eu vivo hoje. Se eu fizer escolhas boas, eu vou ter coisas boas na minha vida. Se eu fizer escolhas ruins, quantos empresários não fazem escolhas ruins e quebram, e vão à falência? Enquanto outros, no mesmo ramo, estão crescendo e multiplicando seus negócios. Resultado de quê? Das escolhas. Então, nós fazemos as nossas escolhas. E quando às vezes não dá errado, nós culpamos a Deus. Ah, mas você não disse que Jacó fez um voto com Deus e que ele pediu? Sim, mas você fez isso também? Você disse, Deus, eu vou abrir uma empresa disso, o Senhor vai me abençoar e depois eu vou te dar o dízimo de tudo que eu ganhar na empresa. Você fez esse voto? Porque se fez, tem que cumprir. Porque se não cumprir, depois a coisa fica difícil para você. Então, esta mulher me mostra algumas coisas. Que crente também passa dificuldade. Nós não estamos livres de dificuldade. Tá? Talvez ela possa ter dito assim, pô, mas não foi ela que fez as escolhas, mas as escolhas que o marido dela fez, são uma só carne, acabaram refletindo nela. Mas aquela situação chegou naquele ponto pelas escolhas que foram feitas. Mas, se você tiver fé naquele que pode realmente fazer algo na sua vida, com certeza essa situação vai mudar. Então, eu queria aproveitar esse tempinho que nós temos para que você possa encarar as pessoas que estão aí do seu lado como profetas de Deus. Não me importa se a pessoa tem 1 ano de convertido ou tem 20 anos de convertido. Deus, Ele pode usar cada um de nós para trazer, para ministrar algo na minha vida que pode mudar o rumo da sua vida, que pode mudar a direção, o caminho pelo qual você tem seguido e fazer com que as coisas possam mudar. Eu estava conversando com um amigo esses dias, você vê como é que as escolhas afetam a nossa vida. Às vezes a pessoa tem um negócio e tem a oportunidade de vender. E não vende. Eu tive a oportunidade, eu comprei um apartamento há um tempo atrás, um apartamento pequeno. Foi até minha esposa que viu, fomos lá, compramos o apartamento. O apartamento foi entregue, 2 ou 3 meses depois eu recebi uma proposta, só para colocar valores, eu paguei 430 mil no apartamento, eu recebi uma proposta de 570 mil. Em 3 meses, puxa vida, olha que bênção. Uma bênção, não é verdade? Mas o tonto aqui estava pedindo 600 na época, porque o mercado estava... Falei, não, está muito recente, vou esperar mais um pouquinho. Já se passaram 2 anos e o apartamento está lá.
E eu estou pedindo os mesmos 600, porque agora o mercado caiu. Agora, eu posso reclamar com Deus? 3 meses de pronto apartamento, eu recebo uma proposta de 570 mil e não vendo. Por que não vendi? Porque eu não quis. Porque eu achei que podia ser melhor se eu esperasse. A decisão não foi de Deus. A porta Deus abriu. Eu não aproveitei. Agora não adianta eu reclamar. Agora tem que botar lá e a hora que vender, graças a Deus. E é assim. Quantas oportunidades passaram na sua vida profissional? Na sua vida empresarial? E que você talvez não tenha aproveitado? Agora, não dá só para responsabilizar a Deus. Agora, a boa notícia que eu tenho para você é que Deus pode reverter essa história. Mas talvez não da maneira como você pensa que Ele vai reverter. Porque talvez você já não esteja fazendo ou exercendo aquela função, ou aquele trabalho, ou aquele negócio no qual você está gastando energia, talvez já não traga para você a mesma satisfação, a mesma alegria de anos atrás. Talvez você não esteja com a mesma disposição de investir mais tempo, de mais dedicação, porque todo negócio tem muita dedicação. Eu, quando retomei a minha empresa, nossa, eu trabalhei demais. 2010, a minha esposa sabe o que eu estou falando aqui, é verdade. Eu cheguei a pegar o avião, ir para Salvador, ficar na obra de Salvador até 10 horas da noite, ir para o aeroporto, pegar um avião às 1h30, 2 horas da manhã, chegar em São Paulo às 4, para pegar um avião às 7, para ir para Ribeirão Preto, passar o dia todo na obra de Ribeirão Preto, porque a coisa veio muito rápido, eu não tinha estrutura, eu não tinha gente para me ajudar. Mas eu não podia deixar a peteca cair, e nem podia recusar aquilo que estava chegando, que estava vindo. Veio muito trabalho de uma vez só. E eu tive que me dedicar, eu tive que trabalhar muito, e suar muito a camisa. Porque Deus abre a porta, mas quem faz acontecer é você, meu amigo. Jacó foi abençoado? Foi, mas o coitado trabalhou muito, ficava lá naquele rebanho dia e noite, cuidando do rebanho, dormindo lá no relento, junto com as ovelhas. Você acha que ele ficava em casa com a mulher e o rebanho ficava sozinho lá no meio do deserto? Porque muita gente também reclama, mas às vezes não tem mais a mesma disposição que tinha anos atrás. Então é melhor se desfazer do negócio, vai buscar uma outra coisa que te dê satisfação, que te dê alegria no coração, que te motive. Porque para você se dedicar a um negócio, você tem que ter motivação. Se você não tiver motivação, nem comece o negócio. Ontem eu assisti uma entrevista do João Dória Júnior com a Maria Brigadeiro. Caramba, dá para imaginar que num tempo onde tudo é light, onde só se fala em fitness, onde só se fala em boa forma, uma mulher me abre um ateliê de brigadeiro, e ela tem um sucesso, que tem um monte de gente querendo abrir loja, e ela não abre, ela tem só, porque ela quer manter a qualidade. Agora até o chocolate que é usado no brigadeiro dela, é ela que fabrica, ela montou uma fábrica para fabricar o chocolate. Agora sim, ela está pensando em expandir o negócio, porque ela disse que jamais ela expandiria o negócio e deixar a qualidade e a receita da vozinha dela, que ensinou ela a fazer brigadeiro com 6 anos de idade, de cair. Aí você vai dizer, poxa, mas para uma dona de casa só resta isso mesmo, né? Trabalhar na cozinha, fazer brigadeiro. Não, a mulher era jornalista, 10 anos como jornalista. Quando ela quis abrir o negócio dela, todo mundo disse assim, você é louca, você vai deixar a sua profissão, você ganha bem, você tem uma boa posição, para entrar no negócio de brigadeiro, um negócio que todo mundo faz. Não, todo mundo faz, mas eu sei fazer diferente. E se você abrir o site dela, você vai conhecer um pouquinho mais da história. Não estou fazendo propaganda não, porque eu não conheço. E também não como muito brigadeiro. Mas se você abrir o site, você vai ficar surpreso com o que ela montou fazendo brigadeiro. Então, qualquer negócio, se houver paixão, se houver trabalho duro, se houver dedicação, dá certo. Agora, tem muita gente que quer abrir uma loja, quer botar um gerente, os funcionários e ficar em casa. E depois ele vai na loja só para ver o que tem no caixa da registradora. Aí não vai dar certo. Então, você tem que ver se você tem disposição para fazer aquilo que você está se propondo a fazer. Se não tem, amigo, procura outra coisa. Porque cá para nós, tem muita gente que gosta de trabalho duro. Tem.
Eu conheço gente que tem prazer em trabalhar, mas também conheço muita gente que é sossegado, que é um sossego, que até para andar. Eu vejo lá na obra, tem funcionário meu que, meu Deus do céu, ele vê as pedras ali, ele já corre, já pega as pedras, já sai carregando, não tem carrinho, não tem nada, tem outro que vai assim, ó, tira aquelas pedras lá para mim, ele já vai assim, ó. E fica olhando para as pedras, né? Aí você fala, ô rapaz, você não vai tirar as pedras? Ah, estou esperando o carrinho e a pá. Porque ele mandou um outro ir buscar o carrinho e a pá para ele. Tem gente assim. Aí, quando vem a crise, é o primeiro que perde o emprego. Aí reclama. Aí liga para mim, seu Luiz, mas não dá. Não, não dá, meu amigo. Não dá. Eu não falo para ele, né, mas eu falo, não dá, a situação está difícil, não dá para manter todo mundo na empresa. Eu tenho que ficar só com os melhores. E é assim que você é visto na empresa. Numa hora de crise, você só vai ficar com os melhores. Os caras que são sossegados... E eu sou uma pessoa que eu fico na obra, e até os meus empreiteiros, eu brigo com eles. Eu falo assim, ó, cara, vem aqui, porque você está com uma equipe aqui que não vai dar certo, não. Tem uns 2 ou 3 aqui que estão te roubando. Eu não tenho nada com aquilo, que eu contratei, ele tem que fazer o serviço, é problema dele. Mas eu vejo o cara, eu falo assim, pô, ele está recebendo para não fazer nada, porque o cara é ruim de serviço. Eu ligo, ó, esse aqui não dá certo. Porque você precisa fazer as coisas com gosto, com zelo. E ninguém vai fazer melhor do que você. Esse ditado antigo de que o porco só engorda nos olhos do dono é verdade. É verdade. Só engorda se os olhos do dono estiverem em cima. Quantas coisas, quantos prejuízos eu já evitei numa obra por ir visitar as obras e chegar lá e ver um monte de coisa errada e corrigir a tempo. Quantas vezes? E agora o meu filho faz esse trabalho, porque ele sabe que se ele não estiver lá, as coisas não vão sair, não vão acontecer. Então, nesse período em que, graças a Deus, Deus abriu a porta, e eu entrei, e eu consegui ser bem-sucedido, tem muito trabalho duro. Meu filho, até hoje, vai para a obra, fica lá a semana inteira, a gente faz obra fora de São Paulo, as obras mais difíceis e mais longe é onde eu coloco ele. Porque as obras que eu não vou ter tanta facilidade de visitar, e eu estou seguro sabendo que ele está lá. Ele agora está terminando uma em Barretos. Aí, como ele não quer ficar muito tempo na obra, a obra tem 90 dias, ele faz em 50. Aí deixa a obra quase pronta, aí deixa um engenheiro lá só para... Aí ele vai depois só visitar para saber se está tudo ok. E a gente ganha ponto com o cliente com isso. Mas é trabalho duro. É trabalho duro. Sábado, domingo, de madrugada, é trabalho duro. Agora, recente mesmo, nós fizemos uma loja linda, vocês têm que visitar, têm que conhecer essa loja. A Renner vai inaugurar uma loja na Avenida Ibirapuera, com esquina com a Jurucê, 2.500 metros quadrados. Ninguém acredita que ali vai ponto comercial, todos os concorrentes estão dizendo que aquilo não vai dar em nada, mas a loja está linda. Fomos nós que fizemos. E eu fui para lá muito sábado e muito domingo. Fiquei lá e ligava para os fornecedores sábado. Por que a sua equipe não trabalha sábado? Por que o seu encarregado não vem hoje na obra? Né, Milton? Por que ele não está aqui? Eu estou, poxa. E é assim que as coisas acontecem. Faça com zelo, faça com amor, trabalho duro, porque Deus vai abrir a porta para você. Mas você vai ter que trabalhar para poder vencer depois que você cruzar essa porta. Porque o que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Então, vamos ter esses 10 minutos aqui na mesa. Poxa, acabei roubando esses minutos, vocês me perdoem. Mas eu tive o desejo de falar um pouquinho sobre isso. Quem sabe nesses 10 minutos não foi alguns recados que Deus andou dando por aí, né? Então, reúna agora, senta em círculo aí na mesa.